Já fiz um vídeo falando sobre as minhas 6 fontes de renda aqui em Portugal. Mas como qualquer pessoa que empreende, eu também tive negócios que não deram tão certo assim. E hoje eu quero falar de 3 deles. Quem está chegando agora, eu sou Helena Araújo, eu larguei 2 concursos públicos no Brasil, era funcionária pública por 12 anos e estou aqui há 8 anos em Portugal, empreendendo e morando junto com a minha família. E assim, antes de iniciar esses 3 negócios, algo que eu quero deixar claro é de que nenhum deles foi tão complexo assim. Era um braço do que eu já fazia. Quem acompanha no canal sabe que eu sou da área da fotografia e da área de turismo de casamento aqui em Portugal. Então assim, eu abria certos braços dessas áreas que eu atuo e eu vi no meio do caminho que não deu muito certo. Mas o que eu vejo que muitas pessoas que tentam empreender, principalmente quando mudam de país e tentam empreender de qualquer forma, um dos maiores problemas que cometem é tentar validar um negócio, mas investindo muito dinheiro antes de saber se vai dar certo ou não vai dar certo. Então, assim, em nenhum desses 3 negócios que eu vou colocar aqui, eu investi muito dinheiro. E isso facilitou, porque me trouxe muita aprendizagem. Eu aprendi mais ainda sobre o consumo, né? A lógica de consumo, tanto de Portugal quanto também do Brasil. E eu consegui iniciar, ver que não daria tão certo e retroceder sem gastar muito e mais com aprendizado do que outra coisa. Então assim, dos 3 eu anotei aqui para a gente não se perder no vídeo. Dos 3 negócios, o primeiro deles foi obras fine art. O que aconteceu? Em 2020, com a pandemia, já que a gente atua na área de turismo de casamento e as fronteiras fecharam e também era proibido fazer grandes casamentos, a gente conseguiu se manter com a fotografia, porque querendo ou não a gente trabalha com um subnicho da fotografia de casamento, que é os casamentos elopements. Então, enquanto todos os fotógrafos não podiam trabalhar, foi a época que a gente mais recebeu pedidos de orçamento, mas acabou de sendo dos locais, né, dos portugueses que moram aqui em Portugal, dos brasileiros que moram aqui em Portugal, porque não podiam vir do Brasil para se casar aqui em Portugal. Quem não conhece, o elopement é um casamento a 2, é onde o casal... Vamos ter como exemplo, o casal casa no civil, vai só assinar os papéis e querem algo bonito, querem fotografias bonitas desse dia, que não seja só um casamento civil. A gente proporciona uma experiência de casamento. Então eles vão lá, assinam no cartório, a gente pode até ir, como não ir, mas depois dessa assinatura, a gente ou no mesmo dia ou durante a semana do casamento deles, a gente vai para um local bonito, pode ter celebrante ou pode ser só eles 2 trocando os votos. Alguns decidem levar algumas pessoas, outros é só eles 2. Então assim, esse é um dos formatos do elopement, mas elopement nada mais é do que fugir para casar. É o termo usado pelos americanos, que eram casais que decidiam se casar só eles 2, sem participação de ninguém. E hoje em dia, no novo formato, acaba tendo essa possibilidade de levar alguns poucos convidados, mas a experiência continua sendo do casal. Só que o que acontece? Pelo fato da gente não ter casamentos grandes, aquilo me assustou. A pandemia assustou todo mundo. E aí eu fiquei naquela apreensão. Foi justamente dali que me surgiu a ideia de que, poxa, eu não posso viver de uma única fonte de renda. Não dá para viver apenas da fotografia de casamentos elopements. Vou entrar em outras áreas. E aí eu fiz um curso. O curso foi até interessante. Foi um fotógrafo do Brasil, onde ensinava a fotografar e como prospectar clientes de obras fine art. O que quer dizer isso? A gente tá aqui em Portugal, então assim, viajamos para muitos lugares de Portugal que tem paisagens belíssimas, inclusive até quando vai fazer esses casamentos a gente conhece lugares belíssimos e fotografa essas paisagens e transforma essas paisagens em quadros, em obras de arte, né? E aí o que acontece? A lógica do negócio, desse curso que eu fiz, era
O cliente mandava a fotografia da parede dele com as medições e a gente no computador fazia as simulações. O cliente escolhia lá 5, 6, até 10 obras, dependia do número de obras que ele queria, e ele via na parede dele a simulação como é que ficavam as obras que ele mais gostou. Porque assim, uma coisa era ele ver aquela fotografia e se identificar, eu queria uma obra dessa na minha casa. Outra coisa era ele ver a simulação na parede, se aquilo mesclava com o resto dos móveis, com a cor da parede. Então assim, se a composição era ideal ou ele teria que procurar outro quadro, né? E assim a gente ficava nessa. Então era uma proposta interessante, mas quais eram os pontos negativos que me fez desistir do negócio, né? Fiquei um tempo, mas vi que não tinha muito, não era algo que eu queria ir para frente. Um deles o custo era muito alto, tanto da produção quanto da instalação, e nem todo mundo estava disposto a pagar, principalmente aqui em Portugal. Então assim, pelo fato de ser tudo virtual, a gente tinha tanto clientes daqui de Portugal quanto clientes do Brasil. E aí, qual é a lógica do negócio? Era fotografar. Inclusive tinha alguns clientes que encomendavam assim, não, eu nasci na cidade tal e queria uma foto bonita para colocar aqui na minha sala da cidade de Aveiro, porque eu nasci em Aveiro. E aí a gente ia, fotografava, né? Mas nesse caso o cliente realmente já tinha fechado. No caso de ser do banco de imagens do que a gente já tinha, o cliente não tinha a obrigatoriedade de nos pagar antes de ver a simulação na parede. Então a gente ficava muitas horas pegando essa imagem, fazendo a simulação, mostrando para ele. Então tinha clientes que passavam assim, às vezes meses decidindo qual quadro que ia ficar e não ficava. E aí também tinha a questão do custo alto, porque assim, eram quadros que às vezes era numa tela fine art, às vezes, dependendo do imóvel, né, do local que ele ia ser instalado na casa, tinha que ser vidro, então tinha um tipo da madeira. E o cliente, ele não tinha a lógica do negócio, e por isso que era um valor elevado, ele não tinha preocupação com nada. Ele só tinha que fazer a fotografia da parede e a medição. Mas assim, a questão da obra, de mostrar a simulação e até da instalação era nossa. Então assim, esse era o outro problema desse tipo de negócio, que assim, quando era em São Paulo, ok, estava resolvida porque já tinha uma equipe de São Paulo experiente nisso, que ia lá e fazia instalação na casa do cliente e me mandava a fotografia da obra instalada, eu ia acompanhando à distância. O problema é quando eram outras cidades do Brasil, porque aí eu ia ter que encontrar um instalador, por mais que no curso ele dava esse suporte, mas assim, nem todo mundo era tão profissional assim para a gente confiar de lá, fazer a instalação, de entregar um trabalho de qualidade, já a instalação e o cliente não ter problema com nada. E quando era aqui em Portugal, qual era o grande problema? Porque assim, no Brasil até estavam dispostos, tinha obras que saíam em torno, sei lá, de 5 mil reais. Mas o cliente brasileiro que encomendava esse tipo de serviço, ele estava acostumado, ele sabe que ele está levando uma obra única, né? Aquela fotografia foi feita para ele, a gente trabalhava com tiragens limitadas, então assim, uma vez que o cliente tivesse aquela fotografia, nenhum outro cliente tinha aquela fotografia, então é como se ele tivesse uma obra de arte na casa dele. Só que aqui em Portugal, a lógica do consumo é diferente, então assim, pouquíssimos clientes estavam dispostos, achavam a ideia interessante, mas não estavam dispostos a pagar, sei lá, 1.000, 1.500 euros, né, por todo esse processo, pela instalação, que aqui assim, quando tu quer decorar a tua casa, tem o IKEA, tu coloca lá obra. Não quer dizer que não tenha clientes dispostos a pagar, mas eu vi aqui no Brasil, a lógica do consumo é diferente, então era mais fácil a gente cobrar
um valor elevado por esse serviço, uma vez que dava muito trabalho. E aí a última questão de não ter continuado esse trabalho que eu coloquei aqui é que precisava produzir muito conteúdo na internet, porque uma vez que o cliente estava comprando de certa forma, não era um quadro decorativo comprado no IKEA, era uma obra, de certa forma, uma obra de arte. Ele estava tendo uma obra de arte na sua casa, uma fotografia feita pelo Lúcio de um local que faz todo um sentido para ele, ou às vezes era só mesmo porque ele gostava de Portugal, mas ele estava comprando algo único. Mas a gente tinha que produzir muito conteúdo na internet para despertar essa sensibilidade, né, de que ele está comprando uma história, uma obra de arte, uma obra fine art, algo único para a casa dele. Então era muito desgastante e a gente não deixou de fotografar os casamentos. Então, assim, eu via que, para finalizar, o porquê mesmo que eu desisti, que assim, eu sempre gostei de atuar em trabalhos que assim, o cliente me paga, eu prefiro investir muita energia prospectando esse cliente, ele vindo, me pagando, e aí sim a gente vai entregar o serviço de qualidade para ele. Nesse caso do fine art, eu percebia que a gente desgastava muito energia antes, fazendo as simulações. Às vezes o cliente ficava meses decidindo qual era o material, eu não gostei muito dessa obra e tal, e por muitas vezes até desistia no meio do caminho. Não, tá caro, aconteceu um imprevisto e tudo mais, e não dava continuidade. Então não era um negócio que eu recebia para prestar o serviço, eu tinha que trabalhar antes sem a certeza se ia fechar ou não ia fechar. Esse foi o primeiro negócio que eu desisti no meio do caminho. Gostei, como vocês viram, não foi algo que eu precisei investir bastante, foi só mesmo a questão do curso, e comprei um kit de molduras, porque eu mostrava na internet qual era o tipo de madeira que ia para casa dele, para ter todo esse trabalho do que o cliente receberia na casa dele, mas nada mais do que isso. Questão de tempo, e era durante a pandemia, então assim, deu para conciliar, mas foi algo que eu não quis continuar. Vou para o segundo negócio que não deu certo, mas antes disso, se você está gostando desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, tá bem? E aí agora eu vou falar do segundo negócio. O segundo foi gestão de redes sociais para quintas de casamento. Já que eu fazia muitos cursos de marketing digital, atuava muito, ficava tentando lá no Instagram e tentando oferecer o serviço para fotógrafos de elopement no Instagram. O que aconteceu? Eu fui aprendendo sobre gestão de redes sociais e já era da área de casamentos. Então eu pensei, eu quero ter um negócio que eu tenha clientes recorrentes, porque qual era a minha maior preocupação? Com os casamentos, e é uma preocupação até hoje, por isso que eu comecei a ter várias frentes e não apenas uma, a fotografia de casamento nos paga muito bem, é o que faz a gente conseguir se manter aqui em Portugal, pelo menos por enquanto ela é a principal fonte de renda, mas ela não traz cliente recorrente. Ainda mais no nosso caso, que a maioria dos clientes estão no Brasil para vir casar em Portugal. Se fosse clientes locais, ainda tem aquela questão do casa aquele casal, mas aí o grupo de amigos também está casando. Não que a gente não faça, a gente já tivemos casais que a gente já casou 3, 4 amigos, no caso de fotógrafo, de casais daqui de Portugal. Mas o nosso público principal são os brasileiros que vêm casar aqui em Portugal. E aí é mais difícil, eles pagam bem melhor do que os casais que moram aqui em Portugal, mas tem esse problema da recorrência, é mais difícil, não quer dizer que é impossível, a gente já teve caso de amigo indicando para outro amigo e também decidiram vir casar aqui em Portugal, mas não tem aquela recorrência regular de que assim, todos os meses eu vou receber um salário
igual. E aí foi quando veio a ideia de que assim, não, eu vou cuidar de redes sociais, mas eu vou cuidar de redes sociais da área que eu entendo, que é casamentos. E aí, qual é o tipo de negócio que precisa estar muito nas redes sociais e eu percebo que não estão? Eu percebia que eram as quintas de casamento, são os espaços de casamento. Eles não tinham fotografias bonitas, eles não despertavam aquele desejo da noiva casar lá. Era uma coisa muito básica. E aí, iniciei um projeto piloto com uma quinta de casamento que a gente já tinha parceria e que fotografava bastante lá. E assim, o projeto de certa forma deu certo, a gente ficou um ano com essa quinta, fazendo a gestão de redes sociais dessa quinta de casamento, mas porque eu não dei continuidade de ter outros clientes, outras quintas de casamento. Porque eu percebi, primeiro ponto, que só dava certo porque a gente tinha parceria com essa quinta, então a gente ia lá, fotografava casamentos que era nosso mesmo, porque a quinta nos indicava bastante, mas também quando a noiva não nos contratava e a quinta percebia que era um evento muito bonito, ela nos contratava por fora. E aí, assim, a gente fazia, claro, um valor bem mais simbólico, mas tinha esse porém, que assim, se a gente for fazer isso com outras quintas, a gente ia ter que, querendo ou não, os casamentos são aos finais de semana, e como é que a gente estaria nessa quinta e trabalhando nos nossos casamentos, onde o casal pagou um valor cheio, né, um valor que a gente consiga se manter em Portugal. Então, assim, não dependia só da gestão de redes sociais. O que poderia acontecer era a gente entrar em contato com os fotógrafos e pegasse a fotografia desses fotógrafos, mas nem todos são abertos a isso, mas poderia ser uma possibilidade. A outra é a gente ter uma equipe de fotógrafos que fosse lá fazer o registro, a gente fazia a gestão. Então, assim, era interessante, mas preferi não dar continuidade por um outro quesito. Não adiantava vender só mesmo a gestão de redes sociais, porque o que aconteceu durante esse um ano que eu fiz a gestão nessa quinta de casamento? Conseguia prospectar clientes através do Instagram, tanto com o tráfego orgânico quanto com o tráfego pago. Iniciava a conversa com essa noiva que tinha interesse pela quinta, então eu tinha acesso à agenda da quinta para saber se a data que ela queria estava disponível ou não, mas quando eu passava a noiva que tinha esse interesse, então de certa forma eu filtrava aquela noiva que estava só mesmo na curiosidade e a noiva que realmente tinha interesse em agendar com a quinta. Só que quando eu enviava o contato da noiva que queria dar continuidade, pelo fato de ser uma quinta que tinha muita demanda, e demorava muito a dar continuidade com essa noiva. Então, assim, eu passava o perfil de noiva é um tipo de cliente muito ansiosa. Quando uma mulher entra em modo noiva, os profissionais da área de casamento, eles têm que perceber que assim, a resposta tem que ser no máximo em 24 horas. Não pode demorar 2, 3, 4 dias, uma semana para dar continuidade na conversa. E às vezes a conversa assim demorava essa continuidade, ela desistia e aí ela ia procurar outra quinta. Então eu preferi não dar continuidade. É um projeto interessante, né? Fazer gestão de redes sociais apenas. Eu optei por quintas de casamento, mas quem está assistindo esse vídeo pode pensar em gestão de redes sociais para um público específico, aquele público que você, assim, não, cara, aqui é onde eu domino, eu sei que eu consigo fazer a gestão, mas pensa nesse todo. No meu caso, eu preferi não atuar mais, a gente ficou um ano, contrato com essa quinta, mas não dei continuidade com outros clientes, né? Mas era o que eu queria para ser cliente recorrente, saber que todos os meses eu estou recebendo daquele cliente e vou dar continuidade, né? E vou trazer clientes para quem contratar esse serviço de gestão de redes sociais, sempre vai estar pagando e vai crescendo cada vez mais, e aí sim você vai montando
uma equipe. Eu acho uma ótima ideia, mas preferi não dar continuidade, preferi ir para outras áreas. E por fim, tá? Vou para o terceiro. Quem também saber de alguém que esteja no Brasil e que quer vir para Portugal e quer entender um pouco de negócios, de como, se o seu negócio faz sentido aqui em Portugal, não deixa de compartilhar esse vídeo, não deixem de se inscrever no canal, tá bem? E aí agora eu vou para o terceiro negócio que eu comecei, mas desisti no meio do caminho, mas que também eu vejo que é bem válido, é algo bem interessante, mas eu vi que dependeria de muita energia para eu começar a ver resultados. E qual é o deles? É a gestão de alojamentos particulares para se tornar espaços de casamento. O que quer dizer isso? Não sei se vocês percebem, mas assim, a geração atual que está se casando é uma geração que assim, nunca vai deixar de existir casamentos tradicionais, de casamentos com muitos convidados na igreja, mas cada vez mais vem surgindo um perfil de noivos que querem algo mais íntimo, que querem um casamento diferente, que querem fazer turismo de casamento, que querem sair do seu local de origem para casar numa outra cidade, num outro país, e até os noivos locais, imagina, os portugueses que moram aqui, eles não querem casar numa quinta de casamento que normalmente no final de semana exige o mínimo de 100 convidados. Eles querem, sei lá, 30 convidados, 50 convidados, querem um casamento menor. Quer seja por questão mesmo cultural que está mudando e quer seja por questões financeiras. Casar é caro, nem todo mundo está disposto a pagar, sei lá, 20, 30, 50 mil euros num casamento. E aí, da onde que surgiu essa minha lógica? Tem muitas casas de particulares que são casas apenas de férias, que a pessoa tem lá uma casa super bonita, mas ela só usa nos finais de semana, ou só usa, às vezes nem mora em Portugal e a casa fica fechada, ou então no máximo usando por um Airbnb, alguma coisa desse tipo. E por que não transformar essa casa num alojamento, num local específico para casamentos? Ainda mais aqui em Portugal, eu cheguei a visitar algumas. Eu visitei uma casa que era uma casa antiga, um casario de mais de 100 anos, muito bonito, e que já era alojamento local, mas inclusive tinha um salão com um teto alto, todo decorado, e que era um ótimo lugar para um casamento clássico. Em vez da noiva se hospedar no Palácio de Sete Ais ou no Palácio Estoril, que já oferecem esse serviço de casamento, mas ela poderia encontrar um local com um valor um pouco mais reduzido, que os seus hóspedes pudessem até ficar lá, alguns casos pudesse ficar, outros não, fosse só pro evento, mas era a ideia de fazer a gestão desse local. Então assim, era tipo um serviço chave na mão para o casal, fazer a conexão entre proprietários desses imóveis e noivos e profissionais da área de casamento, e fazer a conexão entre eles dois. Só que assim, o proprietário não precisava ter trabalho algum. Ele tipo entregaria a chave do negócio dele para mim, né, e para a agência que eu estava criando, né, para que eu fizesse essa gestão no momento que o imóvel dele estivesse fechado. Eu digo, olha, eu só vou usar ele X vezes no ano, nos outros dias você pode fazer sim essa gestão, e faria toda essa questão de receber o casal, de fazer a limpeza antes, de fazer a limpeza depois, de fazer a vistoria se tudo tá exatamente igual. Só que por que eu não dei continuidade, mesmo sabendo que é um projeto muito interessante, é algo que, sei lá, mas eu acho que precisa ainda
é algo um pouco mais demorado, um pouco mais complexo e não estava disposta e, querendo ou não, eu já tinha, nessa época, nesse último aqui, eu já tinha as minhas outras fontes de renda e aí eu percebia que eu tinha que dedicar um tempo maior só para esse e não estava tão disposta assim. Mas a lógica era justamente essa, ser um Airbnb só da área de eventos, área de casamentos. Às vezes só o casal com alguns poucos convidados, o serviço chave na mão, se fosse um casal que é assim, não, eu quero um local, mas eu quero também que você já me faça a sugestão do catering, né, quem vai servir a comida, cabelo e maquiagem, eu quero um pacote fechado de casamentos. Ou então só mesmo a gestão dos locais. Tem muitas organizadoras de casamento que ficam procurando espaços e, por que não, espaços diferentes do habitual. Às vezes a casa nem é tão bonita assim, mas é com uma vista para um jardim belíssimo que dá para fazer algo particular ao ar livre e que não dependa apenas do que já existe. E aí eu nesse caso em específico, eu via que era um projeto bem interessante. Como eu falei, nenhum desses três eu fiz investimento alto, foi mais a questão da prospecção. Nesse caso, enquanto no segundo eu fiz um projeto piloto com uma única quinta e fiquei com ela durante um ano para avaliar o negócio, essa daqui eu entrei num grupo de network, né, que é algo que inclusive eu recomendo para quem tá vindo para Portugal ou tem a ideia de empreender. Eu penso em fazer um vídeo, né? Se quiser, coloca aqui nos comentários se vocês acham interessante. Só mesmo sobre network. Alguns grupos de network que já existem aqui em Portugal e que vale a pena você conhecer, né? Tanto quem tá vindo quanto também quem já mora aqui e quer começar a participar de network. E aí, nesse caso, foi realmente, eu precisaria dedicar muito tempo. E aí, uma das coisas só que também me desestimulou. Os lugares que eu conheci, porque o que acontece? Eu tinha uma parceira que ia junto comigo, a gente fazia a vistoria no imóvel para verificar se aquele imóvel, porque assim, o imóvel pode ser muito bonito, mas ele tinha que ser atraente para o casal. Não adianta ser só uma casa bonita, às vezes nem era tão bonito, mas o cenário era muito bonito e que com o nosso olhar da fotografia de casamento, a gente sugeria para os clientes que, olha, aqui se você mudar a cor dessa parede, ou então se mudar esse móvel aqui, se tirar ele daqui, deixar só os móveis mais clássicos. Então, assim, precisava ter algumas adaptações para poder deixar aquilo atraente para os casais que quisessem se casar lá. Não era muito bonito aos olhos do proprietário, mas ele precisava de alguns ajustes para se tornar atrativo aos casais. E nem todos estavam dispostos. E assim, era um custo que tinha que partir do proprietário. E nem todos estavam, não, mas eu não quero mexer. Então eu percebia que era algo que assim, eu teria que prospectar muito mais imóveis para apresentar a proposta, para poder eles perceberem que, pera lá, eu vou fazer aqui as adaptações, mas eu vou depois receber por isso. Eu vou ter clientes à procura do meu imóvel, não só com Airbnb, mas para eventos, vou poder agregar mais valor, porque querendo ou não, ele poderia cobrar mais alto pela hospedagem, uma vez que seria um casamento sendo realizado e não só mesmo uma hospedagem concorrendo com todos os Airbnbs que já tem por aí. Então eu percebia que era mais a questão do tempo para poder amadurecer essa ideia, mas eu acho que é uma ideia bem legal. Então assim, o vídeo de hoje era justamente sobre isso, sobre essas ideias de negócios, né? Como eu falei, vou deixar na descrição o vídeo que é justamente do que eu fiz das 6 fontes de renda que eu tenho, então do que eu resolvi fazer aqui em Portugal e que é o que me mantém até hoje. E nesse de hoje eu queria só mesmo trazer esses 3 tipos de negócio que no decorrer do caminho desses 8 anos, esse mês eu tô completando 8
anos aqui em Portugal, que também comecei, mas que vi que assim, não vai ser, pelo menos para já, não dá para dedicar toda a energia nesse tipo de negócio. Mas nenhum deles eu achei tão inválido assim. E quem tiver vindo em Portugal, ou quem já e quer perceber se o seu negócio no Brasil também faz sentido em Portugal, recomendo vocês me seguirem lá no Instagram. Nos destaques eu tenho explicando a consultoria que eu faço, aonde eu avalio os pontos fortes e os pontos fracos de você como empreendedor, mas também do seu negócio. Se o seu negócio, tem muitos negócios que no Brasil faz muito sentido, mas aqui em Portugal ele até pode fazer, mas ele precisa passar por adaptações para poder ele realmente dar certo. E quem já está aqui em Portugal, que até tem algum negócio, que oferece algum serviço, mas que percebe que o negócio não está fluindo tão bem, que não está conseguindo ter clientes pagando pelo seu serviço, também me acompanha lá no Instagram, verifica se a consultoria faz sentido para você e pode me mandar uma mensagem. Então o vídeo de hoje era justamente sobre isso. Hoje vai ser a minha primeira palestra aqui em Portugal. Eu tô me preparando, aproveitei justamente que eu tô me arrumando para gravar esse vídeo de hoje, mas daqui a pouquinho eu tô indo para minha primeira palestra aqui em Portugal, né? A primeira que eu espero que seja de muitas, e vou inclusive colocar os bastidores lá no Instagram. Quem tá assistindo ao vivo, quem tá assistindo ainda hoje, não deixa de me seguir no Instagram, que eu também vou deixar na descrição desse vídeo para você me acompanhar por lá. Te espero no próximo vídeo.